Agora são 6 horas 15 minutos, hora da participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a sua coluna São Paulo em Foco. Olá, Marcolino, boa noite, tudo bem? Olá, Rafael, boa noite. Prazer ter você de volta aqui no Jornal Brasil Atual, Marcolino, e hoje você vai falar de um tema de luta, né, que representa a luta e vitórias, né? Não, com certeza, né? A gente que agradece mais uma vez aí a oportunidade, né? E nosso sindicato, hoje, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, nossa região, né, tivemos hoje uma grande atividade, completou 95 anos, né, de idade, né, um sindicato de luta, um sindicato que participou, Rafael, de todas as lutas políticas e sociais, né, do nosso país, durante a redemocratização do país, né, a luta contra a ditadura, né, pelo impeachment do Collor, né, um sindicato que ao longo desses 95 anos, né, garantiu, né, uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, isso garantido inclusive na própria CLT, que agora, né, tentaram rasgar esse último período agora na reforma, né, trabalhista, conseguiu garantir o trabalho de segunda a sexta, porque a categoria bancária, Rafael, sempre foi uma categoria que trabalhou aí nas décadas de 60, 50, 60, 70, em áreas insalubres, num ritmo intenso de trabalho, né, e lá naquela que tinha muito trabalhador que tinha problema de tuberculose, então conquistamos lá a jornada de 30 horas, né, semanais, né, o auxílio alimentação, o vale-refeição, foi a primeira categoria no país que conquistou o vale-refeição, né, tem hoje uma convenção coletiva nacional, quer dizer, o acordo coletivo dos bancários hoje vale do Rio Grande do Sul até os bancários do Acre. Pois é, eu queria destacar isso também, que é importante, né, Marcolino? Até hoje, poucas categorias, se eu não me engano, acho que são os bancários, né, conseguem ter um dissídio, um acordo coletivo que tem validade em todo o país, né? Só os bancários. Nós temos hoje também um acordo coletivo nacional da Petrobras, mas não uma única empresa. Agora, dos bancários não, são bancos públicos, bancos privados, bancos de investimento, né, para todos os bancos hoje nós conseguimos ter um único acordo coletivo. E essa é uma conquista. Né, nós conquistamos isso em 1992, que até então os acordos eram, né, separados, né, cada estado tinha o seu acordo, cada estado tinha a sua convenção, e nós conseguimos ter uma única convenção coletiva nacionalmente, uma única negociação, Rafael, né, na data básica em setembro. Então é uma conquista que muitas vezes o pessoal não tem dimensão da importância que essa conquista é para os trabalhadores, porque se hoje o banco sai daqui e vai para uma outra cidade ou para um outro estado, os salários, os direitos são os mesmos. E tem muitas empresas hoje que saem de uma cidade e vai para outra só para reduzir o custo da mão de obra. Né? E no caso do sistema financeiro isso não é possível. Né? Se você mudar para qualquer estado ou qualquer cidade do país, né, o salário, os direitos são os mesmos direitos. Então, essa é uma conquista muito importante para a categoria dos bancários. Eu lembro de outra coisa, Marcolino, se me permite, que os bancários também tiveram uma liderança importante na questão da saúde do trabalhador. Eu lembro que uma das bandeiras foi o combate às LER-DORT, né, as lesões por esforços repetitivos, que isso acabou ganhando uma dimensão que extrapolou a categoria dos bancários e se expandiu para as outras categorias de proteção a esses trabalhadores, né? Com certeza. Isso na década de 90 a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte, intenso, em relação às lesões por esforços repetitivos. Né, conseguimos ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses. Hoje, né, o Vale Transporte, a lei fala em 6%, na categoria bancária é de 4%. Então nós falamos aqui a questão da saúde, né, saúde do trabalhador, o sindicato tem um papel importante na construção dentro da CUT, de ter, né, esse trabalho, né, esse estudo, esse levantamento, mostrando que o ritmo intenso do trabalho, ele acaba gerando lesões por esforços repetitivos. Combinado com isso também, temos um trabalho muito forte em relação ao assédio moral. Hoje tem muitos trabalhadores, em virtude das metas, das pressões nos locais de trabalho, né, acabam se adoecendo. Então tem um trabalho forte em relação ao combate às metas abusivas, né, o combate do assédio moral, né, o combate ao assédio sexual. Hoje nós temos muitas vezes, né, o bancário é colocado, né, como vitrine. Né, às vezes o pessoal tem, inclusive, né, o banco usa essa coisa da beleza, né, da mulher, do homem, né, para que seja como se fosse uma vitrine, né, para a venda dos seus produtos. Então tudo isso o sindicato sempre atuou muito. Né, atuou na linha do emprego, atuou na linha, né, do salário, nas condições de trabalho, mas também criando condição
também do trabalhador está vinculada à relação social. Né? Nós tivemos, como eu disse, a redemocratização do país, né, na luta pelas diretas, né, no impeachment do Collor. Agora, inclusive, no debate da manutenção da democracia, o sindicato teve 2 intervenções nessas últimas décadas. Né, nós tivemos aí em 83, nós tivemos em 79 uma intervenção no sindicato, né, pelo Ministério do Trabalho, que eles tiraram da mão dos trabalhadores, né, o poder, né, de representar os seus sindicalizados, os seus filiados, mas o nosso sindicato nunca deixou de lutar. Né, então é um sindicato que tem uma vida ativa na construção também da democracia e do nosso país. Temos lideranças importantes, né, inclusive uma, né, presa hoje injustamente, o João Vacari Neto, que sempre foi uma liderança importante. Né, nós lutamos muito contra a privatização dos bancos públicos, o Benji, né, o Banerj, né, o Banestado. Né, tentaram, na época do FHC, vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Nós tivemos um papel importante, né, para garantir que esses bancos não fossem vendidos, privatizados, né, durante esse período. Depois acabou vendendo a nossa Caixa, acabou vendendo, né, o Banespa pelo PSDB aqui no estado de São Paulo, mas nós sempre tivemos um trabalho muito importante de garantir que esses bancos tivessem o papel do desenvolvimento do nosso estado. Então, ter um sindicato do porte do nosso Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região, uma construção do diálogo com a sociedade, a Rede Brasil Atual, inclusive essa que nós estamos conversando agora, foi uma construção que nós tivemos junto com os sindicatos metalúrgicos do ABC. Depois envolvemos diversos outros sindicatos, mostrando que era importante que o trabalhador tivesse a sua voz, né, não ficar só ouvindo a Globo, a Folha de São Paulo, né, a Veja. Então é importante que o trabalhador tenha um instrumento de comunicação e de diálogo, né, sobre o funcionamento do mundo do trabalho. Então isso são ações, né, que o sindicato vem desenvolvendo ao longo dos 95. Então, né, é muito orgulho, né, fazer parte de uma categoria como essa, uma categoria de luta, uma categoria representativa e que de fato, né, tem ajudado não só os trabalhadores bancários, mas o conjunto dos trabalhadores de todo o Brasil. A gente está falando com o Luiz Cláudio Marcolino, e o Luiz Cláudio, até por modéstia, ele não falou, mas durante muito tempo ele foi o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e participou e construiu exatamente muitas dessas lutas e dessas vitórias que extrapolam a categoria bancária e beneficiaram trabalhadores por todo o Brasil. Agora é preciso, mais uma vez, uma mobilização dos bancários. É importante que essa nova reforma trabalhista, ou essa deforma trabalhista, que atacou principalmente também os sindicatos, é importante que os trabalhadores se conscientizem e se associem aos sindicatos, né, Marcolino? Não, com certeza. Eu estive à frente do sindicato de 2004 a 2010, Rafael, e nós conseguimos, e a partir do crescimento econômico do país também, conseguimos ampliar o número de bancários, né? Quando eu assumi o sindicato, nós tínhamos 97 mil bancários, né, na cidade de São Paulo, Osasco Região. Quando eu deixei a presidência em 2010, já estávamos em 134 mil novos trabalhadores, né, na categoria bancária. A gente conseguiu, naquela época, garantir que o salário mínimo, né, tivesse um reajuste de forma permanente, né, de acordo com o crescimento do PIB. Corrigimos a tabela do imposto de renda, que não serviu só para os bancários, serviu para os trabalhadores do Brasil inteiro. Então nós acompanhamos muito, né, o diálogo somente no crescimento do país durante a gestão do governo Lula e da presidenta Dilma, que foi um período, né, que o Brasil passou por um ciclo de crescimento, um ciclo de desenvolvimento, que tinha um trabalhador, que tinha uma preocupação com o mundo do trabalho, com a geração de emprego. Daí eu assumi a presença do sindicato justamente nesse período. Foram muitas greves, muitas mobilizações, né, nós não deixamos de fazer greve nem um ano durante o governo do presidente Lula, os 6 anos da minha presidência, também da Juvande, agora da Ivone. Tínhamos greves todos os anos, grandes mobilizações e muitas conquistas. Então, é importante, para garantir as conquistas, também que tenha mobilização. E agora, com a reforma trabalhista, não será diferente. Né? Mais uma vez, os empresários, né, o atual governo quer retirar direito dos trabalhadores, e ao longo desses 95 anos, o nosso sindicato sempre esteve à frente das lutas para garantir e para ampliar e criar novos direitos para os trabalhadores bancários. E para os próximos anos, nos próximos 5, próximos 10 anos, não será diferente. Né? Um sindicato que sempre esteve à frente da luta dos trabalhadores vai continuar, aí junto com os metalúrgicos, o pessoal químico, né, metroviários, né, as diversas categorias, né, estaremos aí organizados em conjunto com os movimentos sociais para continuar mantendo o direito dos trabalhadores. Então, eu fiz questão de falar hoje dos sindicatos bancários, né, que fez parte da minha vida, aprendi muito com os sindicatos bancários, continuo sendo bancário hoje, né, estou na confederação e sei da importância que os sindicatos bancários têm para todo o país. Então, por isso que hoje eu me dediquei
né, a nossa fala hoje aqui para falar da importância de ter um sindicato importante e combativo, como o Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco região. Pois é, a gente poderia ficar falando horas, inclusive, de todas as conquistas realizadas pelo sindicato, mas parabenizando, então, ao Marcolino e a todos os bancários pelos 95 anos de vida do sindicato. E, Marcolino, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Amanhã a gente tenta fazer um novo contato com você, tá bom? Com certeza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e parabéns aos sindicatos bancários, a Ivone e a toda a diretoria do nosso sindicato. Parabéns, até amanhã. Obrigado, então, Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco.